a partir de ontem, pensando diferente, para me alimentar diferente e ser mais feliz e uma diretora melhor para vocês. Porque quando a gente se alimenta bem, a gente consegue ser uma pessoa mais feliz, mais saudável, com mais força, entusiasmo e sempre com a sabedoria de Deus a gente alcança tudo isso, né? Eu por mim mesma não vou conseguir, mas com Deus, com a sua ajuda, conseguiremos. Então eu quero agradecer muitíssimo a vocês que aceitaram esse convite do nosso clube de saúde. Estamos passo a passo e vamos crescer. Obrigada por todos vocês. E nossos alunos também, alguns alunos, já pensou que maravilha? São poucos, mas gostei de ver. Muito obrigada, né? E como sempre a gente faz antes de iniciar nossas reuniões, vamos curvar nossa fronte para uma palavra de oração. Nosso grande Deus e Pai, o nosso médico dos médicos, o nosso orientador, aquele que quer dar a cura, quer nos dar saúde, nós queremos te agradecer pelo privilégio que temos nesta manhã de domingo. Talvez muitos teriam assim vontade de ficar em casa, mas aceitaram esse desafio porque querem melhorar a sua saúde, a saúde dos seus filhos e assim a sua família. Viver mais, mas viver com qualidade. Queremos pedir imensamente que o Santo Espírito de Deus acompanhe-nos nesta manhã, em especial o Dr. Rogério, sempre possa continuar usando para que nos orientes no caminho certo que nós devemos trilhar para termos mais saúde. Graças te damos por este privilégio, por todos que aceitaram este convite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom dia a todos. Bom dia. Uma grande honra poder estar aqui, né? Vou falar a verdade, não esperava que fosse encontrar com vocês. A gente vem convidado lá do Rio para cá, e a gente não sabe o que nos aguarda. A gente nos colocamos à disposição, né? Mas a gente está preparado para tentarmos fazer uma exposição de algumas coisas dentro do que a gente tem conhecimento de área e vai tentar passar algum conhecimento conforme as questões que vocês vão levantar, né? Eu sou médico formado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. A minha formação basicamente é dentro de áreas específicas da formação básica do médico. É a bioquímica, de como funciona, a bioquímica metabólica, como funciona cada elemento que você traz para dentro do corpo, o que acontece dentro desse corpo. A outra área de formação minha é uma área diferenciada da medicina normal. A medicina normal estuda ou parte de princípios avaliados em cima de pacientes acamados. Para o médico, interessa saber como funciona o indivíduo doente. Então, ele é especializado em patofisiologia. Patofisiologia é a fisiologia, como o corpo funciona mediante uma doença. Eu fiz extensão do meu conhecimento, além da faculdade, pós-universidade, dentro de fisiologia do trabalho. Ou seja, como que o corpo funciona não acamado, como nós, graças a Deus, estamos aqui nesse momento, né? Então, há uma diferenciação, muitas vezes, do entendimento e de conclusões que a gente tira a respeito desse corpo funcionante. Eu pedi um copo de água que está vindo aí, não é para eu beber, mas é para eu mostrar para vocês coisas básicas que eu vou tentar passar para vocês. Chegou aí, ótimo. Esse é azeite. Óleo. Era azeite de oliva ou óleo? Não, tanto faz. É óleo. Não vai fazer problema, não vai fazer diferença. Então, basicamente, a gente ouviu falar uma série de coisas a respeito do corpo humano, né? Basicamente, o corpo é feito de quê? Água. Tá ótimo. Não tenham medo de errar, tá? Podem falar bem à vontade, ninguém aqui é obrigado a saber de nada. Nosso corpo é feito de água. Esse é um ponto extremamente simples, mas muito interessante da gente entender. Por exemplo, quando a gente tem em casa, uma coisa importante da gente entender, a água é conhecida como o solvente universal. Ela é capaz de dissolver dentro dela qualquer elemento, exceção feita a gordura, a óleos.
Água e óleo, e é muito fácil a gente entender. Se eu quero pintar, por exemplo, essa estrutura que é metálica, não adianta nada eu passar uma PVA, uma tinta PVA, que ela não vai pegar. Então eu tenho que usar uma tinta óleo. Então existem diferenciações na natureza entre o que é óleo, o que é gordura e o que é água. Por que eu estou chamando a atenção disso? Porque é uma maneira fácil da gente ilustrar isso para os pintores, de que o nosso corpo, sendo feito de água, a maioria das doenças que nós hoje em dia enfrentamos na nossa sociedade são justamente por esse copo ser cheio de água, ele começar a ter uma quantidade excessiva de gordura. Observe, eu coloquei só um pouquinho de gordura, que é esse, está representado por esse óleo, aqui nesse copo de água. O que você está vendo aqui? Está vendo uma bolinha? Sim. Fez uma bolinha, não fez? Essa bolinha é a gordura que tem normalmente dentro do corpo. Essa bolinha ainda dá para ver que o copo é de água e que tem só um pouquinho de gordura. O corpo é capacitado, então, normalmente, de ter um pouco de gordura. Ele tem detergentes, ele tem coisas, principalmente envelopes. Vocês, quando vão fazer os seus exames de sangue, principalmente o tal do lipidograma, vocês vão estudar, então, as lipoproteínas. Por quê? Porque lipo, gordura, não pode andar no sangue solta. Senão, vai ficar o sangue o quê? Todo turvo, sujo e parado. Então, essa gordura do nosso sangue, ela é envelopada por uma proteína. Aí ela pode andar no corpo. Então, quando o médico pede um lipidograma, ele está pedindo para saber. Ele vai ter lá uma leitura colesterol, né? Triglicerídeos. Todas essas substâncias vão estar escrito lá numa certa quantidade, miligramas por decilitro. Mas esse colesterol e esse triglicerídeo, na verdade, estão presos a algum tipo de proteína, porque eles não podem andar sozinhos. Eu tenho duas maneiras. Eu tenho uma piscina, que se eu jogar uma lata de óleo, ela vai sujar toda. Mas se a lata de óleo selada cair na piscina, não vai ter problema. Então, tamanha a importância de tomar cuidado num corpo feito de água com a gordura é muito grande por parte do corpo. Até mesmo quando a gente come gordura, tem a vesícula, que o quê? É um reservatório de um detergente, para que quando a gordura entrar no meu intestino, a vesícula soltar um detergente para essa gordura então ser absorvida. Eu estou aqui gastando um pouco de tempo nisso, porque é uma base essencial, e eu espero que seja simples de entendimento, porque todas as doenças modernas, diabetes, câncer, doença cardíaca, estão relacionadas com o fato do ser humano, por uma consequência de haver uma mudança de seus hábitos, terem se tornado mais sedentários, o que faz com que a pessoa queime menos gordura e coma mais gordura. Então, todas as doenças estão relacionadas ao acúmulo de gordura no corpo. Se eu for aqui apelar novamente para a nossa gordura e para a nossa água, agora, vocês veem, praticamente, continua lá a bolinha, né? A pequena bolinha, mas continua sendo um copo d'água. Mas se eu exagerar aqui na quantidade, a capacidade do corpo de misturar gordura na água, forma aqui na tampinha dessa nossa água, a gordura ficou separada. É a mesma coisa que eu tivesse um acidente fisiológico, e na verdade é parecido com um acidente ecológico, quando o que? Há um derramamento de petróleo na camada da água, do mar, e o peixinho que está aqui dentro não consegue mais respirar, porque o oxigênio não difunde, porque botei um saco plástico em cima da água, o petróleo. Tá claro? Tá tranquilo? Ou estou exagerando aqui na dose? Tá todo mundo entendendo? Tá? Olha só, nós estamos tendo aqui uma conversa, tá? A qualquer momento todos podem participar e devem participar. Eu falo muito.
falo demais, mais do que a boca. Então, normalmente é até bom que alguém me interrompa, tá bom? Com alguma dúvida, alguma coisa, tá certo? Então, a grande preocupação hoje nossa, dentro da medicina, é justamente porque há uma correlação muito alta, aí papai e mamãe vão entender melhor ainda do que os pimpolhos, porque ainda não aprenderam relações gráficas, a curva do colesterol, ou seja, ele vai aumentando, é proporcional à curva da doença. Né? Todo mundo vai no médico, cara, diz, ó, teu colesterol está alto, tem que tomar cuidado com doença cardíaca, uma série de coisas. E por que a gente está gastando nosso tempo falando disso? É porque temos então que ter preocupação, nós como um corpo feito de água, preocupação com o acúmulo de gordura que entra no nosso corpo e que se estaciona no nosso corpo. Então tem duas maneiras da gente impedir isso. Uma é através da entrada, ou seja, que ela seja reduzida, e outra forma, ou ambas juntas, é a forma da saída. Se eu tenho uma entrada reduzida e uma saída aumentada, eu garanto, então, um baixo percentual de gordura no meu corpo, uma baixa leitura de colesterol e de triglicerídeos. E aí que a gente entra dentro da questão da dieta e do exercício do indivíduo físico, do ser humano. O que aconteceu foi que com a Revolução Industrial, a gente observa que a entrada de gordura subiu muito com a oferta de alimentos de origem animal. E se formos comparar um ser humano com uma árvore, o alimento, fruto, seja lá o que for, de origem vegetal, e a gente coloca aqui uma vaquinha, por exemplo, desculpe que é o meu desenho, tá? Meio rabiscar a vaquinha, tá nota 0. Então, se a gente coloca aqui, o animal, ele tem uma capacidade de ter muito mais reservas de gordura, porque inclusive ele vai se mexer do que o vegetal. O vegetal, ele está preso ao solo, né? Aí vamos lá. Tem outra cor de giz? Aqui de trás nós não visualizamos nada. Eu tenho medo de outra cor de giz e você enxergar menos ainda. Vamos lá, ajuda a gente aí. Esse não. O que mais aparece é o laranja. Olha só, obrigado. Vamos ver se melhora então. Vou usar o laranja, tá? Então, aí eu vou precisar da ajuda de vocês. Que bom. Como é que essa vaquinha, ela faz o quê? Ela se alimenta da grama. Da grama. Nossa, a grama aqui vai ter que ser verde, tá, pastor? Tem verde, não. A grama, ela se alimenta da grama. Essa vaquinha se alimenta dessa grama. E ela vai acumulando de forma, essa grama, que ela acaba guardando um pouquinho de gordura aqui nela. É a reserva do corpo dela sobre a forma de gordura, porque ela vai se mexer para comer. Ela está comendo aqui, mas quando a grama acabar, o que vai acontecer? Se ela fosse que nem a plantinha, ela não podia procurar mais grama. Essa aqui acabou, ela acabou. Então ela precisa de se locomover. Então todo animal que precisa se locomover, ele precisa de ter uma reserva para isso. O vegetal por si, ele não precisa. De onde o vegetal tira energia? Do sol. Então a gente tem aqui um fenômeno chamado que é o que? Fóton, é de fóton. Fóton é aquela energia que o sol manda para a Terra, né? Aí ela chega aqui na plantinha que é verde, porque é rica em quê?
Perfeito, clorofila. A turma aqui está afiada, velho. Então, a plantinha que tem clorofila tem a capacidade de pegar a energia do sol e armazenar a energia para ela, para a árvore viver e ainda produzir fruto. Esse fruto aqui é o que a gente conhece como glicose ou açúcar. E nesse processo, ainda de relance, solta oxigênio para a atmosfera. Está todo mundo acompanhando? Todo mundo sabe que a gente deve o ar que a gente respira à planta. E que isso é resultado de um processo que a planta pega a energia do sol e transforma em oxigênio através da clorofila e ainda de rebarba dá o açúcar da fruta ou do fruto para a gente comer. Esse açúcar aqui, ele pode ser tanto da fruta quanto um monte de açúcar junto que vão formar um amido, que é a batata, que é o arroz, que é o feijão, que é o legume, que é a verdura. Então tudo isso a gente deve ao sol. Então quando você está comendo isso, você está comendo no fundo energia solar. A planta é capaz de tirar energia solar, mas quando você come a planta, você ganha energia solar. E é essa energia, e não é a proteína nem a gordura, que são essenciais. Eu pego um camarada desmaiado na rua. A minha suspeita é o quê? Que caiu a proteína no sangue dele? A minha suspeita é que caiu a gordura no sangue dele? Não. A minha suspeita é que caiu o açúcar, a glicose. Hipoglicemia. Então o açúcar é que é fundamental para esse corpo funcionar. Não é nem a gordura, que até estou tentando brigar com ela, nem é a proteína, que são os elementos que existem no alimento. Gordura, proteína e glicose. Então a dieta ideal é uma dieta que me forneça energia que vem do alimento de origem vegetal e não a gordura e proteína que vem do alimento de origem animal. Alguma dúvida? Não. Tá claro? Estamos indo bem? Tá. Outra forma, então, também de eu trabalhar para que não acumule gordura, vou botar essa gordura em amarelinho, tá? Tá bom? Tá de acordo? Para que não acumule gordura, para que eu não tenha gordura no fígado, esteatose hepática, para que eu não tenha gordura nos meus vasos sanguíneos, e tenha o que? A placa de ateroma, e aí surge a isquemia num determinado lugar, o infarto. Todas essas coisas estão relacionadas com a gordura. A saída é justamente a atividade física que essa vaquinha está fazendo para sair daqui, para ir para lá, para poder comer de novo. Então a atividade física é a maneira pela qual também eu impeço esse acúmulo de gordura no meu corpo. Então a gente está mostrando por que o estilo de vida, as doenças estão relacionadas diretamente com o estilo de vida. Porque quando nós temos um estilo de vida em que uma alimentação é muito rica em elementos de origem animal, que são gordura e proteína. A vaquinha tem açúcar? A vaquinha não tem açúcar. Quem tem açúcar é esse cara aqui. A vaquinha come açúcar que está na planta. Entende? Senão ela não sobreviveria. Então nós temos que comer o açúcar ou o amido que vem apenas do sol através do vegetal. E comer o mínimo possível de gordura e de proteína, porque eles se transformam em gordura para nós. E fazer também o que? Muita atividade física. É a maneira da gente obter saúde, através então de dieta e exercício. Porque isso aqui, dieta e exercício, são a expressão do metabolismo. Por isso que a gente tem doenças metabólicas. O metabolismo é dividido no que eu como, que se chama anabolismo, tem nome para isso tudo, tá? E no que eu quebro fazendo atividade física, é o catabolismo. Os dois juntos compreendem o que se chama de metabolismo. E quando o metabolismo está quebrado,
nós temos então como consequência doenças metabólicas, que são o nosso grande desafio. Pode falar, Felipe. Então, doutor, nós não temos necessidades básicas de proteína animal? Não, temos necessidade básica de proteína. E essa proteína vem nesse alimento. O alimento de origem vegetal, a sua pergunta é muito pertinente, ele contém uma quantidade de glicídios, que os alimentos de origem animal não têm, mas contém também protídeos e lipídios, que são proteína e gordura, respectivamente. Mas a necessidade de glicídio é essencial, que o alimento de origem animal não vai lhe dar, porque ele, da mesma forma que eu, depende da planta. Mas a planta não dá proteína para esse boi forte, esse touro, dá, porque além de ter glicídios, ela também tem protídeos ou proteínas que são mais do que suficientes para ele viver. Aliás, a dieta adequada é uma dieta alta nesse, normal nesse, baixa nesse. É como se a gente tivesse sinais, a gente aqui colocava o verde, sinal verde para as plantinhas. Então, uma coisa muito comum, doutor, assim, nós vemos médicos indicando que as crianças elas têm que tomar leite desde crianças, desde pequenas, para se desenvolver. Não faz sentido, né? Leite as crianças são obrigadas a tomar. Leite materno. Vamos lá. Por que o leite materno? Por que não o leite da vaca? Porque não são bezerros, são crianças. Já seria não é fácil da gente entender, não são bezerros. Então, quando eu dou o leite materno, ele é, por exemplo, o leite da égua, o leite da cabra, o leite da vaca, o leite da mãe, são diferentes na sua composição. Por quê? O leite, ele faz um cálculo de que eu tenho que dobrar o peso do meu pimpolho, seja ele um cavalinho, seja ele uma cabrinha, seja ele um bezerro, num tempo X. E a demanda, principalmente dos ratos, por exemplo, é elevadíssima. Então, quanto maior for a velocidade que eu tenho, que no caso da mamãe, eu tenho 6 meses ou metade de um ano para dobrar de peso, quanto mais rápida for a velocidade, porque no final das contas o homem pode viver 120 anos e o rato não pode viver mais do que algumas semanas, a necessidade proteica desse leite aumenta. E como a vaca vive menos do que o homem, a quantidade proteica dele é muito elevada. A quantidade proteica no leite materno é aproximadamente 6%. Então, no momento em que o pimpolho tem mais necessidade de proteína para ele crescer, ele precisa de 6% da sua dieta apenas. Então, há um equívoco em termos de exagero nessa quantidade proteica. Aí você vai dizer, mas poxa, doutor, e se eu olhar para os povos ou os países em que as mães amamentam até os 4, 3 anos de idade e que essas crianças não têm muito alimento, principalmente de origem animal, porque o alimento de origem animal ele é caro. Uma vaca consome muita água de um povoado, consome muita energia, muita coisa. Então, uma populações pobres, que nem a zona rural da China, elas não têm condição de ter uma vaca. Então, não existe isso daí. Essas crianças se desenvolvem perfeitamente com a proteína vegetal, se desenvolvem em adultos que têm uma particularidade diferente da nossa. A curva deles do colesterol é em valores, aqui são os valores, tá? Bem mais baixos. E a incidência das doenças, paralelamente, são bem mais baixas também. Há vários estudos, chamados estudos epidemiológicos hoje, que devem ser investigados pelo médico. A formação do médico, normalmente, quando é voltada para farmacologia ou para cirurgia, ele não está muito a par de estudos que não sejam intervencionistas. O estudo intervencionista, ele intervém numa população com determinada patologia, hipertensão arterial, diabetes, o que for. A metade dessa turma toma a medicação e a outra não toma, e depois de 6 meses,
por tanto tempo eu vou comparar efeitos dos benefícios daquela droga ou daquele procedimento cirúrgico. É isso que nós médicos estamos acostumados a ler. Não estamos acostumados a ler estudos epidemiológicos que mostram um globo terrestre e dentro desse globo falar, se eu estou querendo tratar diabetes, eu vou procurar populações que existem nesse mundo em que a incidência do tal do diabetes é baixa, para eu então procurar investigar se o estilo de vida dessa população colabora ou não para o desenvolvimento da doença. Esses são chamados estudos ecológicos, observacionais ou estudos epidemiológicos, em que eu não intervenho, eu simplesmente vou lá e faço uma análise estatística. Certo? Inclusive os nossos termos, a nossa leitura para lipidograma, que vai dizer que ele tem que ser menor do que o ideal é ser menor de 199, é o quê? Dentro de uma população, eu observei que o colesterol variava em torno de 170 a 230. Então eu tirei uma média e digo que o ideal, desculpe que eu errei aqui, é que o colesterol seja abaixo de 199. Porém, estatisticamente, qual a população que eu estou analisando? Alguém saberia me dizer? Se vai dar um chute, vai acertar. As nossas estatísticas vêm de onde? Estados Unidos. Estados Unidos. E qual é a incidência de doenças entre os americanos? Altíssimo. Elevadíssimo. Se eu faço esse estudo, então, aqui, na zona rural da China, o que eu vou encontrar? Que o colesterol varia entre 90, o mais baixo, a 170, me dando uma média de 127. Então, um colesterol de 127, em média, corresponde à curva da doença, onde quanto mais baixo for o colesterol, menor será a incidência da doença. Então, um exame que é de 199, que diz que eu estou normal, eu não estou tão saudável quando você está normal comparado com o norte-americano. Ruim, né? Normal. Aí que você vai escolher com quem que você vai se comparar. Cada um tem a sua escolha. Olha, eu falei pra caramba, dei informação aberta. Se vocês me deixarem falando, é arriscado. É perigoso. Então, de repente, está na hora da gente interagir. Porque se eu ficar falando, vai ficando um negócio cada vez maior. Então, as perguntas talvez ajudem a sedimentar, né, conhecimentos que a gente adquiriu até então. Pode surgir uma pergunta até. Pode ser, mas doutor Rogério, a gente ouve falar mal tanto desse cara aqui. Qual é a relação mais feia, mais horrorosa que a gente tem com o açúcar? Qual é a doença diretamente ligada ao açúcar? Diabetes. O senhor está falando para a gente ficar diabético? Que proposta é essa? O senhor não tem vergonha? Vou explicar. Hoje em dia se sabe que o diabetes também é um problema da gordura. Todo mundo sabe que o diabetes do tipo 2 está relacionado ao problema do excesso de peso. Mas será que quem causou isso foi o açúcar? Essa aqui é a pergunta. Quem vocês acham que nesse corpo todo feito de músculo é o maior consumidor de energia? É quem mais trabalha. Quem é que dentro do corpo mais trabalha? Pensa alguém que não para de trabalhar. Coração. Coração é o quê? É uma víscera ou é um músculo? Um músculo, miocárdio. Então quem mais consome energia dentro do corpo, isso se refere que, a gente não falou que energia solar é o açúcar? É o coração, são os músculos. Adoram açúcar. Dentro de você tem uma batata. Dentro desse músculo tem uma batata. A reserva do músculo, que é feito de proteína, não é para ser gasta. É que nem você tem um carro feito de aço e você gasta aço. Você gasta gasolina, né? Então, o músculo tem uma reserva. E o fígado também desse importante açúcar. O diabetes, então, é o seguinte. O músculo, vou desenhar um músculo aqui. Está aqui o tendão, está aqui outro tendão, está aqui as fibras, né? Isso tudo aqui é proteína. Tem uma batata dentro, que é o que a gente tem que sempre ter, que é glicogênio intramuscular.
Esse músculo aqui é o cara que, felizmente, mais consome açúcar no corpo. Agora, esse músculo, como todo corpo, quando ele começa a aumentar a entrada de gordura e diminuir a saída, sedentarismo, dieta inconveniente, ele começa a acumular gordura. Isso é um fenômeno chamado, dentro da zootecnia, que lida com animais, de... Alguém conhece? Vocês, pô, são gaúchos e não entendem de carne? Marmoreio, ninguém nunca ouviu falar nisso? Gordura não é da carne. Gordura, aquele... Por que é marmoreio? Porque parece com mármore. Porque aquele músculo vermelho do boi, ao corte, quanto mais pontinho branco, que nem uma pedra de granito, ele tiver, melhor. Carne mais macia, mais saborosa. Isso aqui que a gente procura fazer com o nosso boi, colocando ele em cativeiro, reduzindo a atividade física dele e aumentando a dieta herbívora dele, em termos calóricos, para uma dieta vegana, boi não foi feito para comer soja. Boi foi feito para comer grama. O boi é quem então? O boi é um herbívoro. Ele passou a ser o quê? Um vegano. Então eu dei um upgrade na dieta dele. Ele agora fica mais gordo. Esse é o marmoreio. E isso é a mesma coisa que acontece com a gente. Por que o marmoreio é ruim para mim? Porque o marmoreio, a gordura, impede a entrada do açúcar no músculo. O açúcar não entrando, a minha glicemia ou a quantidade desse açúcar no sangue sobe. Aí eu digo, fiquei diabético. Mas quem foi a causa do seu diabetes? Foi a gordura. Então, até mesmo o diabetes, hoje em dia se sabe e se descobriu a famosa relação que tem do excesso de peso com o desenvolvimento do diabetes. Não é uma correlação direta, porque você pode ter gente magra também, mas é uma pessoa que não consegue o quê? É guardar gordura no tecido periférico, guarda no músculo. Então um magro pode ser diabético, é mais raro, mas ele pode ser diabético tipo 2 também, porque não tem gordura periférica. Então ele come gordura, ele guarda gordura onde não deveria, porque o músculo, como o sangue, são compartimentos ricos em água, são hídricos. Colocou gordura neles, eles não conseguem diluir. Certo? Falei pra caramba já. Estou continuando falando. Ninguém está me fazendo parar. Esse negócio de as pessoas se queixam muito de pressão alta, pressão baixa, também tem a ver com a alimentação e as dores de cabeça, né? Também está associado, porque da mesma forma que o sangue é o cara que mais sofre com a gordura. Por quê? Porque quanto mais o tecido for água, mais a gordura vai ser ruim para ele. E o sangue, praticamente metade do sangue é água. Tanto é que quando você centrifuga o sangue, você tem a sobra, o sobrenadante, né? Então, essa água, se eu pudesse medir a viscosidade dela anteriormente, a professora Midala, a diretora Midala, ela teria uma densidade, uma viscosidade, propriedades dela, como temperatura e outras coisas. Quando eu adiciono essa gordura, mudou a viscosidade dessa água. Então a viscosidade, ela é diretamente dentro de um tubo, é diretamente proporcional à viscosidade à pressão que esse tubo exerce. Então a pressão arterial se eleva quando a viscosidade desse sangue aumenta. Entende? Agora, a mudança, por que nós somos tão habituados a comer essas comidas que, entre aspas, seriam ruins para nós? Por quê? Por causa do paladar. Não tem como você comparar um pedacinho de salaminho com uma folha de alface. A gente estaria mentindo aqui se a gente dissesse que um é mais saboroso, que não é mais saboroso que o outro. Aquela historinha de pegar a folhinha de alface, botar na frente da criança e dizer: olha, isso aqui é uma delícia. É mentira. Não é verdade. Não é.
Não é. Olha o bombom e a fruta aqui. Ó, a fruta é muito mais gostosa. Mentira! Não devemos fazer isso. A criança cresce falando, poxa, não é? A tia estava errada. Eu comi fruta a vida toda, mas quando eu comi um bombom, parecia o 31 de dezembro na Avenida Atlântica. Era fogos para tudo quanto é lado. A minha língua está lá. Entendeu? Não é verdade. Não é verdade. Existe toda uma fisiologia do paladar. O paladar ele é pronto para receber, para distinguir a quantidade de açúcar que uma coisa tem, a quantidade de sal, a quantidade de outras coisas, acidez. Nosso paladar ele faz essa leitura para a gente. Inclusive uma coisa que o paladar lê é o amargo. O amargo faz tendência a gente recusar. Esse negócio está ruim, está amargo, né? A pessoa que... Porque a maioria dos venenos são amargos. Então, quando entra na boca, você sente aquele negócio amargo, a tendência é você não deixar que ele entre em você. Entende? Então, o que acontece? A gordura, por incrível que pareça, esse sujeito aqui, não tem sabor. Não há receptividade para ele de sabor. Mas ela tem uma capacidade de grudar coisas. Se eu pego um copo de água e boto sal aqui dentro, ele vai diluir. Se eu boto sal aqui dentro, ele vai concentrar. Por isso que o cara chega e diz, vamos comer um salgado? Quando na verdade ele vai pegar um joelho que foi frito na gordura, né? Mas o sal não chama a atenção dele a gordura. Vamos comer uma gordura? Não, vamos comer um salgado. Porque ali o sal ficou mais forte. Então quando ele morde aquilo, ó, que delícia! O paladar dele ficou o quê? Concentrado. Aí você vai dizer, mas Rogério, então não tem jeito? Então tem. Na culinária você vai ter que ficar esperto. Você vai ter que pegar uma coisa para não virar uma lavagem, porque não tem gordura, de repente, você vai ter que reduzir. Você vai ter que botar no fogo, deixar o fogo, né? Ficar a água indo embora para o gosto ficar super concentrado. Pode usar uns truquezinhos com caldo de legume caseiro que você faz em casa para aumentar o sabor da comida, ou comprar no supermercado uns sachêzinhos de caldo de legumes, entende? Tudo isso para que a comida, o feijãozinho, o arroz, a sopinha, fique mais parecida com o sabor da carne, entende? Da carne e dos outros alimentos de origem animal. Estou falando pra caramba, ninguém está... Estou remando sozinho aqui. Doutor, essa gordura que fica justamente acumulada, qual seria a única forma de expeli-la? É, através da saída. Com exercício. Atividade física aeróbica. Porque essa gordura só queima sobre a presença desses dois carinhas aqui. Tem um dito bioquímico que eu vou falar em inglês, chama Fat burns under the flames of the carbohydrates. Ou seja, a gordura queima sobre a chama dos carboidratos. Para emagrecer, batata. Batata dentro do músculo e oxigênio. Quanto mais batata dentro do músculo você tem, menos gordura você tem no corpo. Quanto mais glicogênio você tiver, que é o nome dessa batata, menos gordura você tem. Quanto mais hídrico o corpo for, menos gordura ele tem. Então a única maneira é através do catabolismo, através do exercício físico. A gordura ela foi feita basicamente para isso. Por isso que no passado, os nossos antepassados, quando contam histórias, livros como a Bíblia, falam de que a família de José saiu lá para o Egito, saiu de lá da Palestina para o Egito, no meio de uma seca, e eles só comendo o que tinha, né, que seria pão, sobrou, aquelas frutas secas, damasco, aquelas coisas todas, eles usavam aquilo para caminhar, consumir oxigênio, e se eles não tivessem essa gordurinha aqui, não chegava lá. Entende? Então, o corpo humano, ele foi feito para proteger, para produzir e proteger a sua gordura, porque ele sempre pensa que você vai passar fome e não que você vai ficar sentado frente da TV e comendo chips até ficar muito com excesso de peso. Fazer atividade física, então, eu devo comer?
você fazer atividade física, você Vai deve. emagrecer? Você deve. Numa dieta, por exemplo, rica em carboidratos, glicídios, principalmente não da fruta, mas o amido, existe uma diferença entre um e outro. O amido é como se fosse o cacho de uva, onde você tem um monte de molécula um monte de açúcar ou glicose, mas está presa uma à outra. Há uma diferença de quando eu como uma batata para quando eu como um açúcar. O açúcar é a mesma coisa, só que ele está todo solto. Qual é a diferença? Quando eu como açúcar, ele não sofre processo digestivo, ele imediatamente ganha a minha corrente sanguínea. Já a batata não. Aquele cara que eu falei que eu encontrei desmaiado na rua, eu vou abrir a boquinha dele e botar um pouco de batata? Não. Eu vou botar umas gotinhas no suco de laranja, vou fazer ele acordar comigo, olha, ingere isso aqui agora. Aí ele vai, minha glicemia subiu, mas não foi batata. Então há uma diferença entre batata e há uma diferença entre açúcar. A batata é um monte de açúcar ligado ainda, então a digestão vai ser um processo que vai me quebrar aos poucos cada uma dessas moléculas que vão entrando no meu organismo. E essas pontes aqui são pontes de água, e o que me facilita muito a digestão. Por isso que o cara, quando passa a comer muito mais legume, verdura, essas coisas, ele diz, caramba, eu saí da mesa feito uma pluma, parece que eu nem comi, né? Enquanto que se ele comesse uma carne, aquilo ia ficar dentro dele. E a digestão da carne é o contrário. A digestão da batata naturalmente solta água para o seu processo. É como se ela viesse já bancando. Ela tem o seu próprio patrocínio. Já a digestão da carne é o contrário. A ligação aqui entre as moléculas, entre os aminoácidos, dentro dos aminoácidos, são ligações peptídicas, que para serem quebradas exigem água. Aí a pessoa que come um alimento de origem animal, ele sente a necessidade de beber, porque precisa da água para quebrar aquelas ligações. Meu povo está indo embora. E o sal? Por que o sal prejudica muito na água, assim, quando é excesso? Eu vou dar um susto na senhora. O sal não faz esse mal todo, não. Mas por que está dando previsão? Eu vou explicar por que ele faz mal. Ele faz mal porque, numa alimentação rica em gordura, ele fica concentrado. Numa alimentação em água, ele fica diluído. Então, os meus pacientes, por exemplo, que têm hipertensão arterial, eles se beneficiam de uma dieta dessa, e eu, quando vou tirar um excesso de alimentos de origem animal, de gordura e proteína, que tem a carne, o leite e seus derivados, eu jamais tiro o sal dele. Eu seria um louco, porque eu vou dizer, esse cara vai comendo água. Porque eu vou dar para ele legume, verdura, nem sal tem, aí peraí, aí ele é demais. Então não tem esse problema. A pessoa pode sim, dentro de uma... E outra coisa, alimentos, além de alimentos de origem animal terem características opostas, outra coisa, os alimentos de origem animal apenas contêm colesterol, os alimentos de origem vegetal não contêm. Os alimentos de origem animal contêm uma relação muito maior de sódio do que de potássio. Os alimentos de origem vegetal já são o contrário, o sódio é baixo e o potássio é alto, o que permite... É um erro muito grande, quando eu falo na televisão é diferente, mas quando eu vejo outros falando, não sei o que, o cara está sempre preocupado no sal da dieta, mas não fala de que alimento tem sal. Muitas vezes eles falam do biscoito, o biscoito aqui, a Coca-Cola aqui, está vendo como tem sal? Mas não falam do alimento. Amigo, alimento de origem animal tem muito mais sódio, eu nunca vi ninguém falando isso. Tem muito mais sódio, então ele não merece ter sal. Já o alimento de origem animal, vegetal, o sal é baixo. Esse pode ter sal. Mas também não é exagerado, né? Porque... É o paladar. Eu não vou brigar com o paladar da pessoa, entende? Eu estou tentando salvar ela pelo paladar. Então eu prefiro até que ela coma mais sal. Não faz necessidade, porque você comeu sal, você vai precisar de água depois. Né? Mas a pessoa vai ajustando, né? Agora, comer uma comida sem sal é pedir para o cara não fazer a sua dieta. Olha, amigo, você me desculpe, eu posso ficar sem gordura porque não tem sabor, só concentra o sabor, eu posso ficar sem proteína porque vem a proteína por parte do vegetal, mas sem sal não dá para ser feliz, entende? E é uma realidade, não dá, comida sem sal não existe. Assim, O azeite de oliva